Agora eu quero incrementar esse debate porque o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, criticou hoje a declaração do presidente Lula sobre a política armamentista do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero até trazer para vocês aqui no nosso telão a publicação que foi feita então por Rogério Marinho para que a gente possa engrossar o nosso debate. O que ele disse? Tenho evitado comentar diretamente essas publicações. Geralmente são platitudes e sandices típicas de liderança sindical dos anos 80. Porém, a idade e o evidente desequilíbrio não podem ser biombos para esconder seu preconceito e má fé. Quem preside o Brasil não pode e não deve agredir pessoas de bem, generalizando acusações que caberiam mais para os bandidos que usam armas sem cadastro, sem condicionantes e à margem da lei. Melhore Lula. Ele está criticando o fato de Lula dizer que, ao estabelecer a flexibilização de armas de fogo aqui no Brasil, Jair Bolsonaro garantiu que também os criminosos tivessem mais acesso à arma. Vocês acham que está havendo uma generalização, a exemplo do que aponta Rogério Marinho, hein, Alan Gani? Olha, o tweet aí do Rogério Marinho, o senador Rogério Marinho, é perfeito, porque o criminoso, ele compra arma no mercado ilegal, sempre foi assim, porque a arma no mercado legal tem um registro, você tem que comprar, você tem que provar lá para a Polícia Federal que você precisa uma arma, não é no mercado legal que se compra. Criminoso compra arma no mercado ilegal. Este é o grande problema. Você não vai acabar com a criminalidade restringindo a arma no mercado legal, porque o criminoso continua com a arma no mercado ilegal. Piperno, o presidente Lula agiria com má fé, como explica aqui o senador em sua publicação? Primeiro que o presidente Lula e o ministro Dino, eles não vão perder tempo com o senador Marinho, né? Enfim, um lídimo representante da Bolsolândia. Ponto. Quer dizer, eles não têm que se preocupar com isso. Tem que se preocupar em resolver os problemas do país. Ou seja, a oposição hoje não seria uma preocupação para o governo Lula, nem sequer nesse tema que é muito defendido por ela. Esse tipo de oposição, não. Esse tipo de oposição está confinado lá, 100, 120 votos e tal. Não é com esse tipo de oposição que o governo tem que se preocupar em dar a resposta. Mas é esse tipo de oposição, por exemplo, que está buscando articulação para tentar derrubar, pelo menos em parte, o decreto de Lula. Você acha que ela não conseguirá isso? Eu acho que esse tipo de oposição dificilmente. E dificilmente também um decreto que prevê que uma pessoa possa comprar 60 armas, ou seja, possa ter um arsenal em casa, vai continuar vigorando. Piperno, qual que foi o problema da flexibilização de armas? Por acaso isso aumentou a criminalidade? Pelo contrário. Diminuiu a criminalidade. Qual é o problema, Piperno, de clube de tiro? Aliás, quando eu já frequentei uma vez um clube de tiro, você aprende a usar uma arma, tem toda uma aula, né, dizendo para você não reagir, você não bancar o herói, já que você está armado, e tentar salvar num caso de um assalto. Quer dizer, tem um uso muito mais consciente da arma. O clube de tiro defende isso. O contra-argumento a isso é que muitos pesquisadores apontam que, ao ter mais armas disponíveis, as pessoas também acabam atentando mais contra a vida e colocam, por exemplo, suicídio ou a facilidade de homicídio em casos de violência doméstica, violência contra a mulher e até violência no trânsito. A pessoa se desentende e ali o fato de estar e ter um porte de arma poderia facilitar que esses crimes sejam cometidos, além de estabelecer também uma facilidade de criminosos adquirirem essas armas quando cometem crimes ou de alguma forma fazer com que essas armas, mesmo com registro, cheguem até a criminalidade. Esse é o argumento apontado por pesquisadores que não defendem a liberação de armas no Brasil, Gustavo Segré. Mas aí tem uma diferença. Uma coisa é a portação de arma e outra coisa é a tenência de arma. A tenência, eu posso ter a arma dentro da minha propriedade. A portação, eu posso andar por todos os lados com essa arma. A portação não é liberada para qualquer pessoa. Exatamente. Não tem como, posso ter até a tenência. Inclusive agora com restrições até pela quantidade de munições que essa pessoa pode carregar a partir do decreto de Lula. Inclusive tem até restrições para que, se eu estiver com porte de arma, eu tenho que ter a munição de um lugar e a arma na outra. Não posso ir com a arma carregada. A única problemática que eu enxergo é que o governo está muito preocupado em fiscalizar o que são atividades legais, porque em definitiva o CAC é legal. Mas e o ilegal? Então, fica uma sensação de que a preocupação é combater o que é legal, regulamentar o que é legal. Mas o que é ilegal, depois a gente vê. Isso gera uma desconfiança, uma insegurança na população muito forte. Você tem essa sensação, Piperno? Eu acho que, primeiro, à medida em que você, por exemplo, permite que as pessoas possam comprar muita munição, como era até, enfim, a revisão... Inclusive, os deputados de oposição querem flexibilizar a aquisição de armas de grosso calibre, como pistola 9mm, por exemplo, novamente. Então, assim, qual a garantia
que a gente tem, que a sociedade tem, que o cidadão que vai lá e compre 40, 50 armas, ele não está comprando exatamente para repassar isso depois, porque o registro é fácil ser adulterado. Mas a responsabilidade é de quem compra. Mas escuta, o cara comprou... Aí que tá, Segredo. O sujeito vai lá e compra 50 armas, vende 45, vende para o mercado paralelo, vende para bandidagem. Mas aí a responsabilidade é dele. Não. Por que não? Porque aí que tá o negócio. Quem comprou vai mudar o registro da arma. A audiência já me explicou que isso não funciona assim. Você não tem como fazer a rastreabilidade mais dessa arma. Mas isso quer dizer, deixaria de ser uma responsabilidade da pessoa e passaria a ser uma responsabilidade, inclusive, do setor de segurança pública para combater esse criminoso que depois utilizaria essa arma, Piperno? É nesse ponto que você quer chegar? Se eu comprar 50 armas hoje, qual é a garantia que eu vou dar para o Estado que eu vou ter essas mesmas 50 armas daqui a um ano? Eu te dou uma solução, uma opção. Você pode controlar, porque essas armas foram compradas com registro, estão formalmente dentro da legalidade. Então poderia ser, por exemplo, cada 3 meses ou quando quiser, tem que apresentar a testemunha, não sei de que forma, que essas armas estão contigo. Porque a responsabilidade, inclusive, a audiência que nos acompanha, me contava ontem, mesmo que raspassem, tem como identificar, cada arma tem como se fosse uma identificação digital, não somente no número, sino na arma, através do uso dessa arma. Então, está registrada num CAC. Tudo bem. Pode ser feito. Aí eu chego lá, daqui 3 meses, falo assim, vou lá e faço um BO. Eu fui assaltado, entraram na minha casa e levaram todo o arsenal que eu tinha. Tudo bem, pode ser. Então, cai no mercado paralelo, é isso. Mas esse mercado paralelo, ele já existe há muito tempo, com toda a restrição, sem restrição, Piperno. Com isso, você vai alimentar ainda mais o mercado paralelo que já existe. Mas você vai dar uma pessoa que comprou 45 armas. Você acha que 40 armas no narcotráfico faz alguma diferença? Vamos imaginar o seguinte, Rony Lessa compra 50 armas. Foi alguém da polícia. Vai lá e compra 50 armas. Essas 50 armas, elas vão para algum tipo de bom uso?